Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida. Deus seja louvado. Você sabia que existem 4 tipos de pessoas na caminhada cristã? Primeiro tipo, ela começa bem a sua caminhada cristã e termina bem. Segundo tipo, ela começa bem, mas termina mal. O terceiro tipo de pessoa na caminhada cristã, ela começa mal e termina mal. O quarto tipo, ela começa mal e termina bem. Então, é isto que nós vamos ver aqui, através de um rei, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. O rei Uzias. Ele começou bem e terminou mal. Vamos iniciar, então, o nosso estudo bíblico, para saber o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais, o rei Uzias terminou mal. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração. Querido Deus, que através desse estudo, através do rei Uzias, que nós vamos estudar aqui, nós possamos aprender com a tua palavra como não cometer os erros daquele rei. Que nós possamos nos firmar cada vez mais na nossa caminhada em Jesus Cristo e queremos terminar bem a nossa caminhada cristã. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, e toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Vamos então em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 em diante. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Então, Uzias começou a reinar ainda jovem, com 16 anos, é o que diz o texto bíblico. E ele tinha a aprovação popular, ele tinha a aprovação do povo, que foi feito rei no lugar do seu pai, Amazias. Vamos agora aos versículos 4 e 5, vamos acompanhar esta história. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Pois bem, Uzias, o texto bíblico diz que ele buscou ao Senhor e que ele fazia o que era reto perante os olhos do Senhor. Mas por que ele buscava a Deus? Porque o versículo 5 diz que ele tinha um orientador, um discipulador. Quem? Zacarias. Zacarias o ensinava a obedecer a Deus. Zacarias o ensinava a andar nos seus caminhos. E qual foi a consequência de Uzias obedecer a Deus, de Uzias fazer o que era correto diante de Deus? Quais foram as consequências? Vamos lá no versículo 2, a primeira consequência, vamos ver. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. A cidade de Elate ficou sob o domínio de Israel por cerca de 150 anos, sendo conquistada pelos idumeus. Idumeus, um povo que era descendente de Esaú. Mas Uzias reconquistou a cidade de Elate e a reconstruiu e devolveu ao povo de Judá. Vamos ver os versículos 6 e 7, mais conquistas de Uzias. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod. Edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gu-Baal e contra os meunitas. Uzias, ele derrotou os seus inimigos na guerra. Ele construiu cidades, é o que diz o texto bíblico. Vamos fazer um OBS, observação. Vamos trazer essa situação para a nossa caminhada cristã. Qual o inimigo que você precisa derrotar? O diabo? Não, o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta apenas você resistir ao diabo e ele fugirá de você. Mas qual o inimigo que você precisa derrotar? É um vício da cachaça, do álcool? É o vício das drogas?
É o vício do cigarro? É o vício da televisão? É o vício da fofoca? Qual inimigo você precisa derrotar? A falta de comunhão, a falta de fé? A falta de leitura bíblica, a falta de oração? Será? A falta de oração? Qual inimigo você precisa derrotar na sua vida? Vamos ver agora o versículo número 8. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. O texto bíblico diz que o poder de Uzias crescia cada vez mais. Cada vez mais ele ficava conhecido, de tal modo que a sua fama chegou até o Egito. E ele então passou a ganhar presentes dos amonitas. Você já viu situação assim? Quando alguém fica famoso na sua caminhada cristã, ele começa a ser bajulado, ele começa a ganhar presentes, tapinha nas costas. Já viu alguém assim? Já, né? Então vamos caminhar. Vamos caminhar com Uzias. Vamos ver os versículos 9 e 10. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e na porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinheteiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias agora levanta torres de vigilância em Jerusalém e torres de vigilância no deserto. Mas para que serve a torre de vigilância? Para não ser surpreendido com o ataque dos inimigos. Por quê? Porque na torre existia um sentinela, porque se o inimigo se aproximasse, o sentinela tocava a corneta e todos se preparavam. Assim também deve ser na nossa vida. Levantar torres de vigilância. Lembra do que Jesus falou? Vigiar e orar. Não adianta só orar, tem que vigiar. Tem que ser um sentinela. Será que você não está precisando levantar torres de vigilância na sua vida? Vamos fazer um OBS, trazer para a nossa caminhada cristã. Qual a torre que está faltando na tua vida? É a torre da oração? Qual a torre que está faltando na tua vida? É a torre da leitura bíblica? Qual a torre que está faltando na tua vida? A torre da vigilância? Traga a memória aonde você caiu, aonde você deixou de vigiar, aonde você deixou de levantar a torre. Tá bom? Vamos voltar então à nossa caminhada com Uzias. Vamos ao versículo número 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Então, o versículo 11 relata que Uzias tinha um grande exército, pronto. Não estava se preparando, não, ele já estava pronto para a guerra. Vamos ver no versículo 15 as invenções de Uzias. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Pois bem, o texto bíblico diz que Uzias, ele fez grandes máquinas de atirar pedras e atirar flechas. E cada vez mais, Uzias, ele foi ficando famoso. E chegou ao ponto dele se fortificar mais ainda. Todavia, foi aí que começou o declínio de Uzias. Nós podemos ver isso através do versículo 16. Ele começou bem e agora começa o seu declínio. Vamos ver
o motivo, ou os motivos. Versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O texto bíblico relata que Uzias, tornando-se fortificado, ou seja, tornando-se um homem de sucesso, ele deixou a soberba, o orgulho entrar no seu coração. O que é o orgulho? O orgulho é um sentimento destrutivo. O orgulho é um sentimento de ter admiração pelo próprio mérito. O orgulho é sinônimo de soberba, é sinônimo de arrogância. O que diz a palavra de Deus a respeito desse sentimento? Vamos lá em Provérbios capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Pois bem, diz o texto bíblico que Deus abate aquele que é soberbo, mas ele dá honra àquele que é humilde. Uzias estava caminhando nesta direção da soberba, do orgulho, pensando que era melhor do que os outros. Ele se esqueceu de que foi Deus que fez ele prosperar. Ele se esqueceu que foi Deus que fez ele derrotar os seus inimigos. Ele se esqueceu disso. Mas o que é o orgulho? O orgulho já entrou no teu coração? O orgulho é um sentimento egoísta, é um sentimento destrutivo. Ser orgulhoso é ter admiração pelo próprio mérito. É soberba, é arrogância. Obés. Existem pessoas que estão na caminhada cristã e que começam a buscar ao Senhor e Deus está usando essa pessoa, seja em um dom, com um dom espiritual, seja na propagação do Evangelho, numa mensagem bíblica, e ele deixa o orgulho entrar no coração, pensando que o que está fazendo vem dele próprio. Lê do engano, vem do Senhor. Então, aquela pessoa que está nesse caminho, é só observar que lá na frente vem a queda. Porque deixou o orgulho adentrar no seu coração. Então, Uzias, ele cometeu esse pecado do orgulho. Mas vamos ver outro texto bíblico que fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Uzias, ele começou o seu declínio com a soberba no coração. Outro pecado relatado no texto bíblico, no versículo 16, é que Uzias entrou no templo para queimar incenso no templo. Mas isso só competia aos sacerdotes descendentes de Arão. Vamos ver versículos 17 e 18. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então, o outro pecado de Uzias foi pensar que estava acima da palavra de Deus. E pode ser quem for, ninguém pode se colocar acima da palavra de Deus, mesmo sendo rei. Quem se coloca acima da palavra de Deus sofre as consequências. Não importa qual a sua posição social, sofre as consequências. Tá bom? Então, vamos aprender com Uzias a não cometer estes mesmos erros. O orgulho, a soberba,
pensar que está acima da palavra de Deus, não reconhecer mais Deus. Ele chegou a tal ponto de ter sucesso que ele se esqueceu de Deus. Muitas vezes as pessoas começam a ir para os templos, a ir para a igreja, e eles começam, Deus os faz prosperar. Chegam humildes e Deus começa a prosperar essas pessoas. Às vezes dá um carro, dá uma casa, às vezes faz ele conseguir ter uma posição social melhor. E aí começa a entrar a soberba no coração. E pensar que pode fazer qualquer coisa, porque Deus não está vendo. Mas cuidado com esta situação, porque Deus está vendo. Então não se coloque acima da palavra de Deus. Não deixe o pecado tomar conta do seu coração. Não deixe o orgulho, a soberba, tomar conta do seu coração. Vamos ver no versículo 19 o que aconteceu por essa situação vivenciada por Uzias, por ele pensar que estava acima da palavra de Deus. Então Uzias se indignou enquanto tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se, ele pôs contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, Uzias, pela sua desobediência, saiu uma lepra na sua testa. Mas não foi só isso. Não ficou só por aí. Nós vamos ver no versículo 21 outras consequências da desobediência dos pecados cometidos por Uzias. Vamos lá? Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, morando por isso só numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Então, as consequências dos pecados de Uzias é que ele ficou leproso até o dia da sua morte. Solitário, longe da família, longe dos amigos, longe de Deus. Como está a sua vida cristã? Como está a sua caminhada cristã? Uzias começou bem, mas terminou mal. Se você quer acabar bem, então aprenda a não cometer os mesmos erros de Uzias. Nós aprendemos de duas maneiras, errando e vendo o outro errar. Se você está mal, lembra-te de onde caíste e arrependa-se. Se você está mal na sua caminhada cristã, lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Confesse o seu pecado ao Senhor. Peça a purificação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Volte ao primeiro amor. Volte-se a Jesus. Recomece. Recomece a sua caminhada para que você termine bem. Amém? Se você gostou desse estudo bíblico, então dê um joinha. Faça o seu comentário, compartilhe este vídeo nas redes sociais, compartilhe a palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, nos ajude. Ajude a divulgar a palavra de Deus. Tenho um recado para você. Ajude a nossa casa de recuperação, a Vinde Vida. Aí na descrição do vídeo tem o nosso contato, 61 99410 1212. Faça contato neste telefone e faça sua doação, seja alimentos, vestuário ou doação financeira. Nós precisamos da sua ajuda. Precisamos que você nos ajude para que possamos ajudar outros. E se você quiser tomar um cafezinho no fogão, a lenha, faça o contato, faça-nos uma visita e venha tomar um cafezinho conosco e conhecer esse projeto maravilhoso da parte de Deus. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
de Deus. Amém. Deus seja louvado.